Oi, eu sou Andréa Sanches, esse é meu canal Convivendo com Câncer de Mama Sem Medo. O vídeo de hoje é para falar sobre os efeitos colaterais que não são tão comuns a todas as drogas. São efeitos colaterais que nem todas as pessoas estão acostumadas a ouvir e nem sabem que possa acontecer, ok? Mas antes, se puderem se inscrever no canal, se puderem curtir e compartilhar, eu agradeço, porque é a única maneira que eu tenho para fazer com que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas, tá bom? Efeitos colaterais que não são tão comuns e não são característicos de todas as quimioterapias. Então vamos lá. O Taxol, ele causa bastante fadiga. E em alguns casos, essa fadiga é um pouco mais forte do que o normal. É uma sensação de cansaço, de esgotamento, que a gente tem vontade de chorar. E não adianta dormir. Quando a gente acorda, essa sensação não passa. Eu costumo dizer que é como se a gente levasse um susto. Quando a gente leva um susto muito grande, a gente tem aquela sensação de que tudo está tremendo, de que a gente sente uma fraqueza e precisa sentar, encostar e esperar um pouquinho que em alguns minutos passa. A fadiga causada pelo quimioterápico é igual a essa sensação de um susto muito grande, só que ela não passa em minutos, ela dura horas, né? E essa fadiga, ela tende sim a passar com o final do tratamento para algumas pessoas, mas para algumas ela chega a durar meses. Então, isso precisa ser reportado para os médicos para saber se realmente a quantidade de glóbulos vermelhos do sangue que seria normal para uma pessoa que faz a quimioterapia não está além, né, além do que deveria, né, essa diminuição dos glóbulos vermelhos, tá? Bom, um outro efeito colateral para as mulheres, nesse caso, é alterações menstruais e a questão de problemas de fertilidade. Bom, os quimioterápicos, eles colocam as mulheres jovens num estado menopausado, ou seja, durante o tempo da quimioterapia e alguns meses depois, a mulher entra num estado de menopausa proposital, ok? Isso causa a parada da menstruação, ressecamento da pele, irritabilidade e principalmente o ressecamento da região genital, que isso traz alguns problemas bem chatos e bem doloridos. Então, se isso acontecer, é muito bom que seja passado para o seu médico, porque há maneiras de melhorar essa situação, porque senão isso pode ser muito incômodo. Além disso, antes de começarmos a quimioterapia, quando jovens, geralmente o oncologista vai perguntar se é desejo da mulher preservar os óvulos. Então se faz uma coleta desses óvulos e um congelamento, para que depois da quimioterapia, depois que ela é curada ou considerada curada, ela possa vir a engravidar sem muitos problemas. E os óvulos serão conservados sem nenhum tipo de dano devido aos quimioterápicos, até mesmo pela radioterapia, ok? Existem alguns quimioterápicos, como a antraciclina, que podem causar problemas cardíacos, que se denomina cardiomiopatia, tá? Antes de fazermos a quimioterapia, são pedidos exames cardiológicos para o paciente, tá? Depois da quimioterapia, esses exames também viram uma rotina, porque existe sim um risco maior de certos medicamentos ocasionarem esse tipo de problema, se o tratamento for muito longo ou doses muito elevadas. Se houve alguma alteração cardíaca,
esses medicamentos são temporariamente interrompidos ou às vezes até permanentemente, dependendo do tipo de problema que ele pode ocasionar, tá? Em mulheres foi detectado que esses problemas eles podem aparecer muitos meses ou anos depois do final do tratamento. Então, por isso a gente sempre está fazendo esses exames juntos com os exames de rotina. Alguns medicamentos como o taxano, a capecitabina e antraciclina podem causar um problema chamado neuropatia, que é um dano nos nervos das mãos, dos pés, dos braços, que pode causar um certo formigamento dos dedos, uma sensação mais forte de frio ou de calor e também uma fraqueza nos pés e nas mãos, tá? Em geral, isso passa com o final do tratamento. Outro sintoma é a síndrome mão-pé, que causa também esses mesmos efeitos, além de uma irritação nas palmas das mãos e nas palmas dos pés, uma vermelhidão e às vezes um inchaço que causa sim um desconforto para o paciente. Em geral, isso passa com o final do tratamento, mas ele pode ser amenizado com a utilização de alguns cremes que o seu oncologista pode passar, tá? Agora, existe um efeito colateral que é bem importante, e aí eu não sei dizer para vocês se não nos é falado antes do início da quimioterapia ou se nós esquecemos, tá? Que é o chamado quimiobrain, o nevoeiro quimioterápico. Eu vou fazer um vídeo depois só para falar disso, porque esse é um problema grande e que em geral a gente não percebe na primeira vez, tá? A gente pode vir a descobrir isso depois de muito tempo que terminou o tratamento e você não associa isso à quimioterapia, tá? Ou quando isso acontece, pode ser visto por alguém muito próximo do paciente e que vê que alguma coisa está errada. E o que é isso? É, na verdade, a perda de memória recente e a perda da capacidade de concentração pelo paciente. Em geral, isso só acontece durante a quimioterapia, mas para algumas pessoas dura até 6 meses, mas para outras isso pode durar anos e pode causar muitos problemas, mas eu vou falar disso depois. Agora, existe um outro sintoma, um outro efeito colateral de quimioterápicos que é um pouco mais assustador, que é a síndrome mielodisplásica ou a leucemia mieloide aguda ou LMA. Então, assim, alguns quimioterápicos que são administrados em altas doses ou por um tempo muito longo podem sim causar um aumento no risco de se ter uma complicação como essa. Bom, isso é assustador, porque a gente está fazendo um tratamento para curar um câncer. Então, você nunca imagina que você possa desenvolver uma leucemia, que é um câncer, às vezes, muito mais agressivo do que um câncer de mama, né? E muito difícil de ser tratado, mas já existem vários tipos de estudos que comprovam que o risco a essa complicação é muito menor se comparado aos benefícios que o tratamento quimioterápico traz no tratamento do câncer de mama. Então, assim, vale muito mais a pena você encarar esse risco
do que você enfrentar a doença por medo da quimioterapia, tá? O que eu queria falar aqui para vocês sobre todos esses efeitos é que o que a gente tem que pensar é que os efeitos não são fáceis de você passar por ele, mas eles têm um início, meio e fim. E o que se precisa pensar é que esses efeitos são efeitos devido ao tratamento para a cura da doença que você tem. E eles são muito mais simples, é muito mais fácil de você encarar esses efeitos do que você encarar os efeitos colaterais da doença. Então, não tenha dúvida, não procure tratamentos alternativos. A quimioterapia é difícil, mas qualquer um pode passar por isso. Lembre-se que crianças passam por tratamentos como esse e, como eu disse, leucemia é um dos casos mais difíceis e mais doloridos de um câncer. Geralmente crianças passam por leucemia e eles passam pela quimioterapia, é claro, com dificuldades, mas sempre ao final eles estão rindo, eles estão brincando. Então, se crianças podem passar por isso, a gente, adulto, pode passar muito mais, ok? Então, encare de uma forma, encare de frente, encare sem medo, antes os efeitos colaterais de um tratamento do que os efeitos colaterais de uma doença. Era isso que eu queria falar com vocês. O próximo vídeo vai ser sobre quimioterapia vermelha e quimioterapia branca, e eu espero vê-los no próximo vídeo. Quem puder, compartilhe, curte, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande.